Hoje eu vou te mostrar como desenvolver um programa de computador. Bom, para começar, abra o seu navegador, digite o endereço playcode.io. Esse playcode.io ele é um editor de código-fonte online, tá? Então a gente não vai precisar instalar nada no computador. E assim a gente consegue realizar um teste aqui de programação de forma bem simples. Então clique aqui no Open Editor. Aqui ele vai abrir diversas telas, diversos painéis, mas não vamos utilizar todos, tá? Então pode fechar o index.html, tiles.css, só mantenha o script.js, que é o script do JavaScript. Aqui do lado direito, a gente também pode fechar esse website view e a gente vai manter esse painelzinho aqui de console. Aqui no canto tem uma opçãozinha live que ele vai rodar o nosso programa de forma automática, mas isso vai atrapalhar nesse começo, tá? Então pode desativar, porque quando a gente terminar de digitar os comandos, a gente vem manualmente aqui no Play para poder executar o programa, tá bom? Bom, vamos lá. Então pode excluir todo o conteúdo que estiver dentro desse script.js. Com o painelzinho aqui do script, do JavaScript, a gente vai criar o nosso primeiro comando, que vai ser o alert. Pode digitar alert, abre aspas e escreva olá mundo. Um comando na programação, ele é determinado por uma linha, né? Então aqui a gente tem um script que a gente vai criar diversos comandos, né? E quando a gente der o play, esse programa, né? Esse script ele vai ser executado linha a linha, ou seja, comando por comando. Então a gente acabou de criar um primeiro comando, escrever um primeiro comando, o alert, né? Olá mundo. Então o alert é o comando e o olá mundo é o texto que eu quero que esse comando execute. No final das contas, esse comando vai mostrar para mim uma janela com uma mensagem. Como eu comentei, né? Esse script ele é rodado no navegador. E o navegador ele já tem a possibilidade de a gente, com os comandos do JavaScript, exibir mensagens em janelas. Então vamos apertar aqui o play. E você vai ver que ele mostra aqui a mensagem Olá Mundo, conforme o texto aqui que a gente colocou, né? Então vamos dar um OK. Com a programação, nós resolvemos as dores do dia a dia, como a comunicação de pessoas, a forma como a gente pede comida, a forma como a gente pede um táxi, né? Então aí tem diversas formas que num mundo cada vez mais digital que a gente resolve com a programação. Mas antes da gente resolver algo com a programação, a gente precisa entender esse contexto, né? Então assim, para a gente fazer o nosso primeiro script, eu vou dar aqui um contexto, tá? Bem fictício mesmo, né? Mas vamos imaginar o Manuel lá da feira, né? Ele vende ali as frutas, né? Os seus legumes. E aí, num belo dia, ele imagina, né? Imagina não, né? Mas aí, num belo dia, ele percebe, né? Conversando com os seus clientes, que em determinadas semanas, eles não conseguem ir até a feira, né? Ou porque está muito corrido, ou porque ficaram doentes, ou tiveram algum problema, né? E acabaram não aparecendo lá na feira para buscar os seus legumes e suas frutas. Então, o Manuel está indo muito bem, né? Ele está ali vendendo bastante, tem uma graninha ali para investir, ele tem uma ideia de criar um aplicativo. Ele quer vender, fazer as suas vendas, né? Pela internet, né? E fazer ele quer fazer os seus pedidos, ele quer fazer vendas pela internet para as pessoas locais. Então ele pede para um programador criar um programa para ele que realize essa tarefa de
de vender, né? De fazer uma venda. Então, assim, se a gente pensar no contexto do Manuel, como que ele faz a venda, né? A gente vê que o cliente chega até a feira, né? Identifica um produto, tomate, por exemplo. Aí ele pergunta, né? Qual que é o preço do tomate. Ele fala qual que é a quantidade que ele quer. No final, o Manuel faz a soma da quantidade do tomate, né? Que está sendo vendida e dá o valor final pro cliente, né? E o cliente paga, né? Agora vamos imaginar que o Emanuel faz uma venda para um outro cliente. O Emanuel vai vender banana, por exemplo. Se a gente parar para pensar, a forma como o Emanuel vai vender vai ser igual à mesma forma que ele vendeu o tomate. Então, é nesse ponto que a gente começa a identificar, dentro de um cenário, dentro de um contexto, quais são as variáveis. E é a partir daí que a gente consegue pensar como que o nosso programa vai funcionar. Se a gente usar esse exemplo, a gente tem as variáveis, né? Que aqui no mundo da programação, dentro da programação, a gente utiliza as variáveis para guardar valores. Então, a gente mapeia um contexto, cria uma lógica para esse contexto, e a gente posiciona as variáveis naqueles momentos que uma venda para um cliente ou outro é o ponto que vai mudar, que vai ser dependendo do produto que o cliente vai querer, dependendo da quantidade que o cliente vai querer, dependendo do valor que custa aquele produto. E nisso a gente tem o valor total para fazer a venda. Então, a gente já consegue identificar as variáveis por esses pontos, tá? Bom, bora lá. Então, aqui no programa, eu vou colocar um comentário, tá? Um comentário é uma linha do código que, durante o processamento do código-fonte, ele não é enxergado, tá? Então, isso aqui é somente para que um programador deixe um comentário, né, de fato, para que outro programador possa ver, ou até mesmo ele, né? Para ele lembrar, né, depois de muitos programas que ele vai desenvolver, ou de muito tempo que pode passar, ele lembrar qual que é o objetivo, né, daquele programa que ele fez. Então, eu vou colocar assim, né? Programa de venda do Manuel. Ok. Aí, aqui na segunda linha, né, deu aqui um Enter. O primeiro comando vai ser uma mensagem de boas-vindas para a pessoa que vai utilizar esse programa, né? O usuário, ou seja, a pessoa que vai efetuar uma compra na barraca do Manuel pelo aplicativo ou pelo site, né? Vamos imaginar assim. O primeiro comando vai ser igual o comando que a gente viu há pouco. Vai ser o alert. Então, a gente abre parênteses, a gente abre aspas, e a gente vai digitar a mensagem de boas-vindas, né? Então, olá, bem-vindo à barraca do Manuel. Se a gente vier aqui e der o play novamente, a gente vai exibir a mensagem. Olá, bem-vindo à barraca do Manuel. Vou até colocar aqui uma exclamaçãozinha, tá? Para deixar mais bonitinha aqui a mensagem. Depois que a gente exibir a mensagem, que o usuário, né, ele der um OK, a gente precisa... vamos imaginar que o programa do Emanuel, só para facilitar, tá bom? Vamos imaginar que a barraca do Emanuel, que o programa, né, o site, o aplicativo do Emanuel, ele só vai vender tomate, tá? Imaginar que é esse o contexto que a gente vai resolver. Então, a gente precisa perguntar exibir o preço para o usuário, né? E perguntar, geralmente é vendido por quilo, né? Então é o preço por quilo. E a gente vai perguntar para o usuário qual que é a quantidade que ele vai querer em quilos, né? Então, como que a gente faz isso? Bom, no próximo comando, a gente vai criar uma variável que ela vai guardar o valor do preço do quilo do tomate. Então, eu vou digitar const
valor quilo, e aí eu vou colocar igual, eu já explico certinho esse comando. R$ 4,00. Imaginar assim, tá? Então, esse comando aqui para definir a variável, essa aqui é uma palavra-chave, tá? Não vou entrar em detalhe porque ela serve nesse momento, mas só memorize que a gente precisa colocar esse const antes, né, de definir a variável. A variável a gente coloca um nome que seja de fácil identificação, né? Porque você imagina que depois esse script pode ser que ele fique um pouquinho maior, né? O nome da variável ela tem que fazer sentido para você e para as outras pessoas também. E aqui a gente, com o sinal de igual, a gente está falando que essa variável quilo, ela vai valer 4, né? Que foi o que o Manuel passou, né? Lembrando que isso aqui é totalmente fictício, tá? A gente não deixaria, né? No caso comum, não deixaria um valor fixo, né? No quilo, porque, como a gente sabe, ele varia bastante, né? Às vezes de um dia para o outro ele muda, né? Então é só fictício mesmo, tá? Só para a gente seguir aqui. Mas então a gente acabou com o primeiro comando, o segundo comando, a gente criou uma variável para armazenar o valor do quilo. Se eu der um play, vocês vão ver que ele vai dar a mensagem, mas ele não vai fazer mais nada. Porque esse comando aqui é um comando que acontece somente internamente. Bom, aí qual que é o próximo passo? Depois que a gente definiu o valor do quilo, a gente vai exibir o valor do quilo para o usuário, né, para o cliente, e vai perguntar para o cliente qual que é a quantidade em quilos que ele vai querer, já que o valor do quilo é R$4,00. Então, a gente vai criar aqui o próximo comando. E detalhe, aqui no próximo comando, além de exibir o valor do quilo, perguntar quantos quilos o usuário vai querer, a gente também vai ter que guardar o valor que o usuário digitou. Logo, né, a gente vai precisar depois para fazer o cálculo do valor total. Então, seguindo o mesmo exemplo, né, a gente vai usar novamente o const. Aqui a gente vai criar uma nova variável que faça sentido ao contexto, né, quantidade. E a gente vai usar o sinal de igual, né, para a gente indicar para o computador que a gente quer o que vier depois do sinal de igual, né, seja interpretado para gravar o valor da quantidade, tá? Aí em seguida a gente vai usar um novo comandinho, tá? Parecido com aquele do alert, mas ele se chama prompt. O prompt ele é utilizado justamente pelo que a gente falou, para a gente solicitar um valor para o usuário e a gente guardar na variável, tá? Então eu vou usar aqui o comandinho, prompt. Prompt. Aí eu vou abrir parênteses. Esse comando do prompt, parecido com o alert, a gente consegue colocar um texto, né? Então ele vai exibir um texto para o usuário e também vai pedir a quantidade, né? E eu vou perguntar quantos quilos vai querer. E põe uma interrogação. Se eu rodar aqui e der um play, né? Se eu rodar o script dando um play, a gente vai ver que o programa vai rodar o primeiro comando, que é o alert, né? Olá, bem-vindo à barraca do Manuel. Eu vou dar um OK. Aí aqui ele vai perguntar, né, conforme a gente colocou no comando de prompt, quantos quilos vai querer. Veja que aqui agora ele pede um valor, né? Então eu consigo digitar. Por exemplo, se eu colocar aqui que eu vou querer 2 quilos, por exemplo, e der um OK, ele vai sumir e vai voltar aqui para o programa, mas a gente não tem mais nada a partir desse momento, né? Beleza. Próximo passo é a gente calcular o valor total, ou seja,
multiplicar a quantidade que o cliente digitou pela quantidade que vale o quilo e exibir o valor total no final. Para isso, a gente vai criar mais uma variável. Vamos lá. Vou ficar craque em criar variável, hein? Const valor total. Lembra? Variável sempre com um nome que faça sentido, né, para o contexto, né? Valor total faz total sentido. Aí eu vou usar o sinal de igual. E aí eu vou fazer a multiplicação. Como que a gente faz? Aqui a gente armazenou o valor do quilo e aqui a gente armazenou a quantidade que o usuário vai querer. Então a gente simplesmente faz quantidade. A multiplicação a gente utiliza o sinal de asterisco, tá? Assim como quando a gente vai utilizar a calculadora no Windows, por exemplo, né? Então eu uso aqui um asterisco e eu também, do outro lado aqui, né, eu coloco o valor do quilo. Então, se a gente entender melhor esse comando, tá? Eu estou definindo uma variável que vai se chamar valor total, que vai receber com o sinal de igual a multiplicação, né, da quantidade pelo valor quilo. E aí a gente vai ter o valor total da venda, né? Se eu rodar aqui o programa, ele vai se comportar basicamente igual, né? Porque a única interação que a gente tem com o usuário é mostrar a mensagem e pedir a quantidade. Então, vai continuar a mesma coisa. A definição de variável vai acontecer, mas para o usuário ele não vai ver nada, né? Eu vou dar um OK, vou falar que eu quero 2 quilos e eu vou dar um OK. Aí aqui o programa para, né? Bom, e aí para finalizar, a gente precisa informar para esse usuário quanto que ficou a compra dele, né? E aí, a forma como a gente viu que dá para fazer isso é criando um comando de alert, mostrando uma mensagem para ele. Então, eu vou lá usar o alert, abro parênteses, né? Você vê que aqui, quando eu abro parênteses, né, ele mesmo já fecha, tá? E a mesma coisa aqui com aspas. Quando eu colocar o aspas, ele vai abrir e já vai fechar para mim, né? Por causa do editor. E o editor acaba ajudando a gente nessa tarefinha aí. Só que aqui, o que eu teria que fazer, né? A mensagem que eu vou dar para o usuário é do valor total, né? Então, vou colocar assim. O valor total é... Aí, eu vou precisar... Eu vou dar um espaço, tá? Porque, assim, o texto que eu preciso exibir para ele, por exemplo, o valor total com o tomate valendo R$4 o quilo e eu pedindo 2 quilos, o valor total é 8. Então, eu preciso exibir o valor dessa variável de valor total no texto. Então, o que eu vou fazer? O que eu vou precisar fazer, né? Eu não posso, por exemplo, vir aqui e colocar, né, que o valor é 8, porque ele vai ficar fixo, né? Se eu rodar o programa e vier um outro usuário, né, pensando no cenário, e ele falar que ele quer 1 quilo, eu não posso exibir que o valor é 8, eu preciso exibir o valor que foi calculado, né? Então, como que a gente faz nesse caso? Então, eu deixo aqui um espaço, e aqui eu vou usar um sinalzinho de mais. O sinal de mais, quando eu tenho um texto aqui desse lado, eu tenho que ter, de fato, um texto, tá? O sinal de mais, ele vai juntar a próxima informação que eu for colocar com o texto que está aqui do lado esquerdo, né? Com a primeira parte do texto. Então, eu posso fazer assim, ó, valor total, tá? Que ele vai juntar as duas informações e vai transformar um texto. Então, toda vez que um usuário pedir, né, ele pode pedir a qualquer quantidade que for necessária, e no final ele vai exibir a soma corretamente, tá? Então, vamos fazer um teste. Vou dar um play aqui. Ele vai falar, olá, bem-vindo à barraca do Manuel. Ele vai
ele vai perguntar quantos quilos vai querer. Eu vou colocar aqui 2 e eu vou dar um OK e ele vai falar para mim o valor total é 8. Só que tem um detalhe aqui, né? Se a gente perceber, a gente sabe que o valor do quilo é 4, né? Mas o usuário não sabe. Não sei se você percebeu isso, mas ali eu só dei a mensagem boas-vindas, né? E já perguntei quantos quilos ele vai querer e falei o valor total. É interessante a gente informar para o cliente qual que é o valor do quilo antecipadamente, né? E como que a gente vai fazer isso, né? A gente pode fazer assim, ó, seguindo essa mesma ideia aqui de baixo, né? De juntar o valor de uma variável com um texto. Aqui, quando eu for perguntar a quantidade de quilos que o usuário vai querer, eu posso dar um espaço aqui no texto, né? E usar aqui o sinal de mais para juntar com o valor do quilo, né? Que seria valor quilo. Aí, eu posso complementar também o texto, né? Por exemplo, quantos quilos vai querer? Posso colocar assim, o valor do quilo é... E aqui eu também dou um espaço, porque senão ele vai ficar juntinho. Dou mais espaço aqui. E aí seria interessante também a gente falar, né, qual produto se trata, né? Quantos quilos de tomate vai querer? O valor do quilo é... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Fica um pouquinho extenso, né? Quantos quilos de tomate vai querer? O valor do quilo é... Aí ele vai exibir aqui o valor do quilo, tá? Vamos rodar mais uma vez para ver como que vai ficar esse programinha aqui, que vai ser o futuro iFood, tá? Vamos lá, dar um play. Ele vai dar a mensagem: olá, bem-vindo à barraca do Manuel. Eu vou dar um OK. Ele vai falar quantos quilos de tomate vai querer. O valor do quilo é 4. Aí eu vou falar para ele: eu quero 1 quilo. E vou dar um OK. E ele vai falar para mim que o valor total é 4. Agora vamos fazer um teste pedindo meio quilo, né? A gente pediu 1 quilo, pediu 2, vamos pedir meio quilo para ver o que acontece. Se eu der um play aqui novamente, agora é outro, vamos imaginar que é outro cliente pedindo tomate, né? Vai dar um OK. Quantos quilos de tomate vai querer? O valor do quilo é 4. Aí esse usuário ele vai querer meio quilo. Aqui na programação, uma forma como a gente trata decimais é com o ponto, tá? É lógico, né, que quando a gente vai tratar de uma entrada, né, do usuário, uma informação que o usuário vai digitar, a gente faz um tratamento antes, deixa no padrão, né, do seu idioma, né, no caso do Brasil, né, para ter ali a vírgula, dá para colocar o R cifrão e tal, tem diversos tratamentos. Mas por debaixo dos panos, na programação, a gente utiliza, para separar decimais, a gente usa o ponto. Isso pode ser um pouco confuso, porque para a gente o ponto simboliza milhar, né? Mas vamos lá, então a gente colocaria 0,5, né? Seria meio quilo. Então eu vou dar aqui um OK. E ele vai falar para mim, o valor total é 2, tá? Vamos fazer só mais um teste agora, colocando um novo usuário, né? Entrou, e aí quantos quilos eu vou querer? E eu vou falar que eu quero 4 quilos. Vou colocar 5 quilos, vai. Aí eu vou dar um OK. E ele vai falar para mim que o valor total é de R$20. Tá bom? Não tá R$20, né? A gente tá falando 20, né? Mas assim como a gente consegue também tratar os dados que o usuário vai digitar, né, para fazer sentido durante a digitação, na hora que a gente faz uma saída de uma informação, uma mensagem, a gente faz a mesma coisa também, tá? Mas só para simplificar mesmo aqui o exemplo, tá bom? Então o valor total é 20. E aqui eu vou dar um OK. Bom, galera, eu acho que é isso, tá? Um programinha assim bem simples,
pode ser, para quem está tendo o primeiro contato, né? É muita coisa talvez para assimilar e tal, mas já dá para ter uma noção, né, de como que a gente pensa na programação, né? Como que a gente analisa uma situação, né? Para poder escrever um programa, criar uma lógica, né? Criar uma sequência de comandos, né? Onde a gente define variável, a gente pede valor para o usuário, a gente faz um cálculo, né? Que no caso é um cálculo simples, e depois a gente mostra esse valor, né? Para o usuário. E aqui a gente não precisou instalar nada no computador, vê que o JavaScript é uma linguagem assim, uma linguagem interpretada, uma linguagem bem leve, né? Então, uma linguagem que roda no navegador do celular, né? Uma linguagem assim simples de escrever, né? Comparado com algumas outras linguagens. Então, é inclusive uma linguagem que eu recomendo muito para quem está começando. E eu acho que é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal. Ative a notificação para você ficar por dentro dos próximos vídeos que eu for postar. Se você gostou do conteúdo, compartilha com alguém. Não esqueça de dar um like, né? Para dar uma força aí pro canal. E é isso, até a próxima.